os caras do Santos aqui. Os caras tá bravo ali, ó. Os caras do Santos aqui tudo, ó. Torcida puta, mano. E como vocês observaram, o Santos vai pressionado para pegar o Cuiabá fora de casa. Um grupo de torcedores se encontraram, né, na frente do hotel que o Santos estava hospedado em São Paulo antes da viagem para cobrar jogadores, obviamente, né, melhores resultados. A última vitória do Santos no Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense. Precisamos voltar a vencer, principalmente por conta do adversário, que é o Cuiabá, que também está próximo na tabela. Inclusive, vou colocar aqui a tabela de classificação para a gente comentar, né? Hoje o Santos está na 12ª colocação, com 22 pontos. Aí temos o Cuiabá na 15ª colocação, com 21 pontos. Então seria um verdadeiro desastre se o Santos não conseguir uma vitória contra o Cuiabá. Uma vitória é obrigação, sim. O time do Santos, o técnico Fernando Diniz, os jogadores, todo mundo precisa dar uma resposta para o torcedor santista. É obrigação, sim, um resultado positivo contra o Cuiabá. Uma derrota não interessa, um empate não interessa. Só a vitória interessa para o Santos Futebol Clube. Como eu falei aqui, o Santos está a 4 pontos acima, né, do primeiro time da zona de rebaixamento, que hoje é o América Mineiro, que tem 18 pontos. Vale ressaltar que depois o Santos enfrenta na Vila Belmiro o Bahia. Bahia, que está na 16ª colocação, é o primeiro time acima, né, do América Mineiro, que também está na zona de rebaixamento. Ou seja, os próximos jogos do Santos são importantíssimos para que a gente consiga ter um mínimo de tranquilidade possível dentro do Campeonato Brasileiro. Existe também uma pressão muito grande em cima do Fernando Diniz, principalmente por parte da torcida. Já por parte da diretoria do Santos, é aquele discurso que a gente já chegou a comentar aqui, de paciência, de que o trabalho está sendo feito, e também que ele ganhou uma certa sobrevida com a chegada de alguns reforços. Porém, esses reforços começam a ficar à disposição. O próprio Augusto Galvão foi relacionado, Léo Batistão foi relacionado, provavelmente teremos nas próximas partidas Diego Tardelli e quem sabe Marinho, né? Marinho, como a gente já comentou aqui, talvez retorne na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, mas precisa entregar alguma coisa. Só ficar utilizando essa questão dos reforços como muleta não dá. O Santos precisa contra o Cuiabá dar uma resposta. Mostrar que o Campeonato Brasileiro do Santos é para ser tranquilo e não uma briga para ficar fora da zona de rebaixamento. Né? O elenco do Santos, eu já falei aqui, não é o melhor elenco do Brasil, mas também não é o pior elenco do mundo. Algumas peças estão sendo escaladas de forma equivocada. O Lucas Braga está sendo, sim, de uma certa forma, não conseguindo entregar, né, o que ele mais sabe fazer, a questão da velocidade. Ele meio que está sendo um pouco prejudicado, né, por esse esquema do Fernando Diniz. Carlos Sanches não é ponta. Marcos Guilherme, não dá para ficar mudando toda hora o esquema tático do time para inserir sempre o Marcos Guilherme no time. Agora teremos a volta, né, do Pará no time titular, porque o Madison está com alguns problemas articulares, então ele foi poupado. Mas, por exemplo, o Felipe Jonathan, será que o Felipe Jonathan contra o Cuiabá vai apresentar uma partida interessante ou não? Será que já chegou o momento de colocar o Moraes? Será que vamos continuar jogando com uma linha defensiva mais avançada para vir e mexe ficar tomando bola nas costas? Então, isso são algumas questões que, com a chegada de reforços ou não, pode ser que não mude, se depender do técnico. O técnico precisa posicionar melhor os seus jogadores, precisa ter uma análise, uma autocrítica do que está dando certo, do que está dando errado. Não é porque ele imagina na cabeça dele, né, uma forma perfeita de jogar que o Santos vai render assim. Às vezes, a característica dos jogadores do elenco não são compatíveis. Então, precisa ter uma certa mudança, né? Ter essa autocrítica que a gente sempre pede, que a gente sempre fala, e fazer o simples, não ficar inventando. E o executivo de futebol do Santos, né, o André Mazzucco, ele comentou na coletiva de apresentação do Léo Batistão sobre essa questão, né, o respaldo da diretoria do Santos com o Fernando Diniz. Confere aí. A gente entende, claro, quando você perde um jogo, que você tem um resultado adverso, é porque você cometeu algum erro, né? E a gente procura corrigir.
A questão do Diniz, a gente tem que lembrar que assim, as lideranças importantes do clube são principalmente o presidente e o treinador. São duas lideranças que são fundamentais para o funcionamento, para o bom funcionamento de um clube de futebol. Nisso, o presidente Rueda é uma pessoa extremamente aberta, há um diálogo diário com ele, tanto meu quanto do Diniz, quanto de várias pessoas. O CG tem membros muito ativos dentro do futebol, e essas conversas são constantes como elas têm que ser, né? Acho que a gente vive num meio extremamente competitivo, que nós precisamos buscar os bons resultados, né? Temos profissionais qualificados em todas as áreas para isso, e para que as coisas caminhem bem, tem que ter esse diálogo aberto, né? Errado seria se não houvesse. Então, há uma relação muito próxima com o treinador. Hoje é o Diniz, mas eu digo assim, eu acredito que a relação ela tem que ser com qualquer treinador, porque o treinador é uma liderança do clube, né? Então, há um diálogo extremamente aberto, extremamente tranquilo, extremamente transparente na troca de ideia, na cobrança, nos apontamentos. Isso entre o presidente, entre a diretoria, entre a comissão técnica. Então, assim, isso acontece sim, e isso também junto com os jogadores, porque eles também são parte principal do todo, né? Então, os atletas também estão envolvidos nesse processo. Nós fazemos reuniões constantes, há reuniões da comissão técnica. Então, assim, há todo um processo do tamanho que o Santos exige, por ser um clube do tamanho que é e da exigência que nós temos, né, de trabalho, de qualidade, de qualificação profissional. Então, nesse ponto, isso é feito diariamente, é trabalhado, buscado soluções, treinado, apontado, enfim, eu acho que está todo mundo focado realmente em melhorar. Lógico que o jogo em si é onde nos dá o resultado, mas tudo que antecede, tudo que é feito no dia a dia vai ter influência direta. Então, por isso que a gente procura estar sempre conversando, procurando corrigir e melhorar aquilo que pode ser melhorado. E como eu falo, há uma insatisfação de todos nós pelo resultado em si, mas há um crédito muito grande no que tange ao trabalho da comissão técnica, dos atletas, de que a gente realmente tem total condição de reverter, de dar uma caminhada melhor e dar um alívio, né, um respiro aí para a nossa sequência de temporada. Na verdade, o pensamento nosso, de maneira geral, do Santos, né, é acreditar sempre no trabalho, no desenvolvimento do trabalho. Essa questão do clima, o clima, depois de derrota em qualquer clube, com qualquer pessoa, fica ruim, né? Nós não gostaríamos de ter um resultado adverso da maneira que foi contra o Flamengo, num jogo que nós tivemos bons momentos, e que o placar, assim, não reflete mesmo, né, o que foi o jogo, né? Uma derrota, ok, mas foi um placar muito ampliado naquilo que nós nos propusemos a fazer no jogo. Então, mais uma vez, acho que a gente ganha uma semana cheia de trabalho, é o que a gente está fazendo. O grupo está muito consciente da necessidade de resultados, porque a gente precisa, justamente pela nossa temporada, pela competição, isso é natural, né? A partir do momento que você tem uma sequência sem vencer, isso incomoda, e eu deixei bem claro na última entrevista que nós estávamos satisfeitos com o trabalho, mas não satisfeitos com os resultados, isso todos, né? O Diniz, o presidente, enfim, os jogadores. Então, a gente está realmente trabalhando cada vez mais forte, cada vez mais intenso para poder reverter e buscar uma vitória importante que a gente precisa, né? E, como eu falo do futebol, o caminho comum é você mudar, ainda mais aqui no Brasil. Você tem mudanças assim sempre, né? Nunca... É difícil você agradar a todos, né? O que nós queremos é confiar no trabalho, e nós entendemos que o trabalho é bem feito. E quando a gente fala do trabalho, envolve muitas pessoas, não só o treinador, mas é o staff, é a comissão técnica, são as pessoas que estão envolvidas no futebol. E a gente realmente espera reverter a questão de resultados para nos dar uma tranquilidade de trabalho, né? A gente aposta muito nisso. O Santos é um clube que nos entrega tudo, que nos permite trabalhar bem. Então é isso que a gente espera realmente na questão do resultado, trazer um pouquinho mais de equilíbrio. E agora eu quero saber com vocês, será que se o Santos não vencer o Cuiabá, corre risco de Fernando Diniz deixar o cargo? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também de se tornar membro, tá? Todo finalzinho de mês, os membros concorrem a uma camisa temática do Santos. Então, se torne um membro,
né, me ajude a pagar os boletos, né, que os boletos também chegam todos os meses, e você também concorre a uma camisa temática do Santos. Te vejo hoje no Boletim Santástico a partir das 17 horas, e hoje também ainda tem pré-jogo de Cuiabá e Santos. Qual será a provável escalação do time do Fernando Diniz? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.